E aí, tudo bem com você, né? Professor Fabiano Pereira na área, para a gente dar continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo. E nós estamos falando sobre o tema contratos administrativos. Só que antes da gente prosseguir, quero só mais uma vez chamar a sua atenção para o seguinte, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Clique nesse quadradinho para você se inscrever no nosso canal. E logo na sequência, lembre-se de aqui embaixo na descrição do vídeo, você baixar o meu novo e-book fresquinho, que eu disponibilizei para você agora, recentemente. Então, se você ainda não baixou o e-book, clica lá embaixo, faça o download, porque vai ser muito útil durante o seu processo de preparação. Bem, na aula anterior, nós encerramos falando sobre uma das cláusulas exorbitantes, ou seja, da possibilidade de alteração unilateral do contrato administrativo. Então, você já sabe que a administração pública ela tem essa prerrogativa de alterar o contrato administrativo independentemente da concordância do contratado. E hoje nós já vamos falar de uma nova cláusula exorbitante, uma outra que, diga-se de passagem, cai demais em prova. E qual é essa cláusula exorbitante? O poder que tem a administração pública de fiscalizar, de acompanhar e de realizar a ocupação temporária. Vamos dar uma olhadinha nisso com mais detalhes? Olha só, olha o que diz o artigo 67 da Lei 8.666. Ele diz o seguinte: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. O que significa isso? Significa o seguinte, olha só, vou te passar aqui um caso prático. Eu, por exemplo, hoje trabalho na Justiça Eleitoral, eu trabalho no TRE de Minas. Então o que acontece? O TRE de Minas, ele anualmente realiza licitação para a contratação de empresas que ficam responsáveis pelo serviço de faxina, que nós chamamos de serviços gerais. Então, o TRE realiza essa licitação lá na sede que fica em Belo Horizonte. E aí, quando a empresa é escolhida, o que o TRE faz? Porque, por exemplo, eu trabalho numa zona eleitoral que fica a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Então, o que o TRE faz? O TRE seleciona a empresa vencedora e assim que é assinado o contrato, o TRE vai designar um fiscal lá na zona eleitoral, onde aquele empregado da prestadora de serviço vai trabalhar. Então ele vai designar um fiscal lá na zona eleitoral para que ele possa acompanhar a execução do contrato. Então, por exemplo, lá onde eu trabalho, eu sou o fiscal do contrato. Então o que acontece? Todo mês eu vou chegar para aquele empregado e vou perguntar, você recebeu esse mês o salário certinho? Foi. Dia certo? Dia certinho, tá tudo ok. E aí eu vou acompanhando a execução. Se por acaso eu perguntar para ela, e aí, tá tudo certinho lá, recebeu? Já tá uns 15 dias meu salário atrasado. O que eu vou fazer? Eu vou notificar o TRE sede, o TRE matriz, para que ele tome as devidas providências. Tá entendendo? Então, eis a figura do fiscal do contrato administrativo. E o que está escrito aqui é o seguinte: em algumas hipóteses, é possível a contratação de um terceiro para auxiliar as atividades do servidor, que é o fiscal da execução do contrato. Nesse caso que eu citei, o contrato é muito simples. Eu me limito a perguntar para funcionários se está tudo ok, está recebendo em dia, se as contribuições estão sendo repassadas. Basicamente é isso. Mas pode ser que em um determinado momento eu seja designado para fiscalizar uma obra que está em execução. E às vezes eu não tenho conhecimento técnico em engenharia para ser o fiscal do contrato. Só que não existe outra pessoa na localidade, eu sou o único servidor. O que vai acontecer? Eu vou chegar para a administração e vou dizer, olha administração, eu não tenho condições técnicas, não tenho conhecimento suficiente para ser o fiscal desse contrato. Eu não sei dizer se essa massa, se essa parede, se esse buraco que eles estão cavando aí, se isso está correto ou está errado. Eu não tenho conhecimento. Então, neste caso, por exemplo, eu poderia ter um assistente.
Então a própria lei autoriza a administração a contratar uma pessoa que tenha conhecimento técnico na área para me auxiliar na execução do contrato. É isso que está dizendo aqui no próprio caput do artigo 67. Tá bem? Aí vem o parágrafo 1º e diz: o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. É aquilo que eu falei agora há pouco. Se eu identifico que a empresa não está fazendo o devido pagamento, para a sua funcionária, eu comunico ao TRE, o TRE providencia o registro lá na ficha cadastral da empresa. Até para tomar as devidas providências, né? Parágrafo 2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. Então eu tenho que fazer aquela pergunta todo mês, porque às vezes eu pergunto para a funcionária: e aí, como é que tá? Tá tudo em dia? Não, já tem uns 4 meses que meu salário está atrasado. Opa! Se já tem 4 meses que ela não recebe, talvez não tenha nem como resolver isso mais. Talvez já esteja vencendo esse mês o contrato com a empresa, o TRE já não tem mais nada para repassar para a empresa. Olha a confusão formada. Então, assim que eu tenho conhecimento da irregularidade, eu já notifico as autoridades superiores a fim de que as providências sejam tomadas. E em complemento, vem o artigo 70 e diz o seguinte: o contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa possibilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. O que é isso? Vamos supor que em determinado momento a empresa X venceu uma licitação para realizar uma determinada obra. Assim aconteceu. Só que aí, na prática, quando estava executando aquela obra, aquela empresa causou danos a um particular na execução da obra. E aí, quem é responsável por aquele dano causado ao particular? É a administração que realizou uma licitação para que aquela empresa realizasse a obra, executasse a obra, ou é a empresa em si? A empresa em si. E o que está dizendo aqui, além disso, é o seguinte: a empresa não pode simplesmente chegar num caso em concreto e dizer: ô administração, eu causei prejuízo a um particular quando eu estava executando a obra. Só que já tem uns 3 meses que você não me fiscaliza. Se você estivesse me fiscalizando, com certeza nós não teríamos causado esse prejuízo ao particular. Então você que é responsável porque você não está me fiscalizando. Ele pode fazer isso? A empresa não tem a prerrogativa de fazer isso. Não interessa se a administração pública está cumprindo o seu papel de fiscalizar ou não. O que interessa é que se aquela empresa, se aquela pessoa jurídica foi responsável por um dano ao particular, ela é que terá que indenizá-lo. Tá bem? E aí, por último, nós temos o artigo 80 dizendo o seguinte: a rescisão de que trata o inciso 1º do artigo anterior, ou seja, aquela rescisão do contrato que ocorre de forma unilateral e por escrito, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nessa lei. É porque quando eu coloquei aqui, que a cláusula exorbitante seria o quê? O poder de fiscalização e acompanhamento, que é como se nós colocássemos como uma das cláusulas exorbitantes. E depois vem uma segunda, que é a ocupação temporária. Então aqui nós estamos falando necessariamente sobre ocupação temporária, tá? Então, se por acaso o contrato é rescindido de forma unilateral pela administração pública, quais são as consequências? O que vai acontecer? Inciso 2º. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 5 do artigo 58 dessa lei. Então, o que nós chamamos de ocupação temporária. E o que seria essa ocupação temporária? Seria o seguinte: vamos supor que um determinado município tenha realizado uma licitação, e aí, como fruto dessa licitação, como objeto dessa licitação, nós tínhamos a prestação do serviço de transporte coletivo urbano.
Então o objetivo era contratar uma empresa de ônibus para transportar os passageiros do município. E aí foi feita a licitação, a empresa A venceu e a administração municipal formalizou o contrato com aquela empresa. Tudo bem até aí. Detalhe, o que aconteceu? Essa empresa, durante a execução do contrato, começou a praticar uma série de irregularidades. E chegou um determinado momento que a administração concluiu que não era mais possível manter o contrato com aquela empresa. E aí? Vai simplesmente rescindir o contrato e durante aquele período, até a contratação de uma nova empresa, os munícipes, aquelas pessoas que moram no município, vão ficar sem transporte coletivo urbano? É óbvio que não. Então, em uma situação bem peculiar e bem especial, a administração pública municipal poderia o quê? Poderia ocupar temporariamente as instalações daquela empresa para continuar prestando o serviço. É como se o município chegasse e falasse o seguinte, já que vocês cometeram esse tanto de irregularidades aí, dá licença, nós é que vamos gerir essa empresa aqui agora e vamos continuar prestando esse serviço até que consigamos fazer uma nova licitação. Então esse é o recado que aquele município está dando ao assumir temporariamente aquela pessoa jurídica, tá bem? Então isso é uma cláusula exorbitante. Aí vem o artigo 58, inciso 5, e diz o seguinte, nos casos de serviços essenciais, é permitido à administração ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar, ou seja, de proteger, de resguardar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo, ok? Então esse artigo 58, inciso 5, ele acaba sendo uma consequência do artigo 80. Só que aí tem um detalhezinho que eu percebi que as bancas estão cobrando muito. Então por isso que eu até coloquei aqui para chamar a sua atenção, que é o artigo 8º, parágrafo 3º. Ele diz, na hipótese do inciso 2º, qual é o inciso 2º? Esse aqui, Então na hipótese desse inciso 2º, o ato deverá ser precedido de autorização expressa de quem? Do ministro de Estado competente ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso. Então, essa autoridade tem que autorizar expressamente para que ocorra a ocupação temporária. Caso contrário, simplesmente a ocupação temporária não poderá acontecer. Ok? Pois bem, eis a primeira informação, eis o primeiro tópico que eu gostaria que você entendesse, tá bem? Essa é a primeira cláusula exorbitante da aula de hoje. Agora vamos avançar um pouquinho para falar a nossa segunda cláusula exorbitante da aula de hoje. Qual é? É a famosa exceção do contrato não cumprido. O que é isso? Exceção do contrato não cumprido. É o seguinte, vamos supor que eu, Fabiano, contrate um pedreiro para construir um muro para mim. Esse muro que ele vai construir tem 100 metros de comprimento. Aí eu perguntei para ele, Coxinha, quanto tempo você vai demorar para construir esse muro? Ele falou comigo o seguinte, Fabiano, eu vou concluir esse muro de 100 metros em 100 dias. Então eu cheguei à seguinte conclusão. Ele vai, mais ou menos, conseguir construir 1 metro de muro por dia. Ok. E aí nós combinamos em um contrato por escrito, em que ambas as partes discutiram as cláusulas, nós combinamos o seguinte. Eu vou lhe pagar R$200 a cada 10 metros de muro construído. Então eu vou lhe pagar em 5 parcelas. 5 parcelas de R$200. Então no total eu vou te pagar R$1.000. Então quando você me entregar 20 metros do muro, eu te pago 200, 40 metros eu te pago mais 200, 60 metros mais 200, 80 metros mais 200, 100 metros eu te pago os R$200 finais. Combinado? Combinado, tá tudo aqui por escrito. O que aconteceu? Em determinado momento, o pedreiro me ligou e falou assim, Fabiano, acabei de concluir os 10 primeiros metros.
20 ou 10? Agora eu me perdi aqui, né? Uns 20 primeiros metros, né? A cada 20 metros eu pagaria para ele R$200. Foi isso mesmo. A cada 20 metros, R$200. Fabiano, eu acabei de concluir os 20 primeiros metros. Então eu gostaria que você passasse aqui para a gente já acertar aquela primeira parcela. Não, deixa comigo que eu passo aí amanhã. Aí me ligou. Deixa que eu passo depois da manhã. Depois da manhã. Fui só enrolando. Aí, alguns dias depois, ele ligou para mim e falou assim, Fabiano, já concluí 40 metros do muro e até hoje você nem me pagou aqueles 20 primeiros metros. E aí, vai passar aqui ou não vai? Vou, amanhã eu dou uma passadinha aí, pode esperar, viu? Alguns dias depois ele ligou, ó, já concluí 70 metros do muro e até hoje você não pagou um centavo sequer. Ou seja, você, Fabiano, não está cumprindo a sua cláusula no contrato, a sua obrigação contratual. Sabe o que eu vou fazer então? Eu, pedreiro, vou suspender a execução desse contrato. Não vou continuar construindo o muro. Mas quer saber de uma coisa, Fabiano? Você é que é o responsável. Tudo bem, eu estou suspendendo a execução do contrato, mas o responsável por isso é você. Porque você não está me pagando em dia. Você não está cumprindo a sua obrigação no contrato. Então, Fabiano, eu, pedreiro, estou usando contra você a exceção do contrato não cumprido. Ou seja, exceptio non adimplete contractus. Isso em latim, né? Então, veja só. Olha o que ele está falando. Eu, Fabiano, pedreiro, sou obrigado a cumprir a minha cláusula do contrato, a minha obrigação contratual, que é construir o muro. Mas você também é obrigado a cumprir a sua obrigação, que qual é? Me pagar. Então, em regra, nós não podemos descumprir o contrato. Então eu quero dizer o seguinte, Fabiano, eu não estou descumprindo o contrato. Eu estou simplesmente alegando uma exceção. Qual é a exceção para eu suspender a execução? Do contrato não cumprido. E quem não cumpriu? Você. Então, eu estou suspendendo a execução do contrato porque você não cumpriu a sua parte. Então você é responsável. Tá vendo? Então durante muito tempo se discutiu se a exceção do contrato não cumprido poderia ser utilizada no âmbito da administração pública, tá? Porém, hoje esse assunto já está pacificado. Admite-se sim a exceção do contrato não cumprido em face da administração pública. Ou administração pública, como você não me pagou, eu vou suspender a execução do contrato. Mas a responsabilidade é sua. Estou suspendendo porque você não me pagou. Tá vendo? Então alegou-se uma exceção contra a administração para que aquele particular deixasse de cumprir o contrato. Qual exceção foi essa? O não cumprimento do contrato. Contrato não cumprido. Tá bem? E onde é que estão essas hipóteses que podem ensejar a alegação de exceção do contrato não cumprido contra a administração pública? Essas exceções estão lá no artigo 78 da Lei de Licitações, mais precisamente nos incisos 14 e nos incisos 15, e no inciso 15, tá bem? E olha o que diz o inciso 14. Diz que a suspensão da sua execução por ordem escrita da administração por prazo superior. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Esse artigo 78, inciso 14, como você já viu comigo, ele estabelece as hipóteses nas quais o contrato pode ser rescindido unilateralmente, tá? Então tem escrito lá, pode ser rescindido unilateralmente o contrato, na hipótese de suspensão da execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado nesses casos o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Então a regra geral aqui é o seguinte, o particular já estava executando o contrato, a administração chega para ele e diz o seguinte, suspende um pouquinho a execução desse contrato aí, vamos aguardar um pouco,
porque está muito adiantado, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco nisso aí. Cara, a empreiteira quer ficar livre daquele contrato. Quanto mais rápido ela terminar, melhor para o povo, melhor para a coletividade. Vem a administração e pede para suspender. Isso é prejuízo para a empresa, porque ela está com material parado, capital parado, força de trabalho parada ali, executando aquela obra. Então, se a administração, por exemplo, ela pede para suspender a execução daquele contrato, e esse prazo de suspensão ele excede a 120 dias, o particular pode chegar para a administração e falar assim, administração, já que é assim, eu vou simplesmente suspender a execução do contrato. E vou alegar contra você a exceção do contrato não cumprido, que é esse inciso 15 aqui. Ou seja, estou suspendendo a execução do contrato porque você não cumpriu a sua parte. Já tem mais de 120 dias que você pediu para suspender e até agora notícia nenhuma. Nós temos que finalizar a obra. Eu tenho outras obras em vista. Tá entendendo? Então aqui eu aleguei exceção do contrato não cumprido. Só que aqui está dizendo muito claramente que tem uma exceção claríssima, que eu não posso nem rescindir e nem suspender a execução do contrato. Qual é? No caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Então, nesses casos, ainda que nós tenhamos um prazo superior a 120 dias, acabou. Vou ter que continuar executando, vou ter que continuar aguardando a manifestação da administração. Tá ok? Porque é um caráter excepcionalíssimo. Né? Guerra, por exemplo. Poxa, na hora que a gente mais precisa da empresa, que é um caso de guerra, ela vai nos abandonar? Não vai mesmo, né? E por último, o inciso 15. Pode ensejar a rescisão do contrato também o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimentos, ou parcelas destes, já recebidos ou executados. Tá vendo? Aí tem aquela mesma exceção, salvo em caso de guerra, calamidade, grave perturbação, que aí nesse caso eu tenho que continuar mantendo a execução do contrato, mesmo que eu não esteja recebendo. Ok? Então veja só, essas são as duas situações que podem ensejar a exceção do contrato não cumprido em face da administração. Primeira situação, obra suspensa por ordem da administração por mais de 120 dias e atraso no pagamento por mais de 90 dias. São as duas hipóteses. Grave aí, tá? Porque elas caem demais em prova. E só para fechar, lembre-se do seguinte, o artigo 79, parágrafo 2º estabelece que quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 a 17, ou seja, incluindo essas duas possibilidades aqui, né? Incluindo essas duas possibilidades aqui, sem que haja culpa do contratado, como é o caso dos exemplos que eu citei, este será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda a 2 pontos. Isso no caso de o contratado optar por rescindir o contrato, que ele pode suspender apenas, mas se ele optar por rescindir, ele vai ter direito à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ainda o pagamento do custo da desmobilização, ou seja, de tirar o seu pessoal daquele canteiro de obras e levar embora o pessoal. Tudo isso tem despesas, então ele vai ser ressarcido por isso. Ok? Pois bem, encerramos a nossa aula de hoje. Gostou do conteúdo? Então dá o seu joinha aí agora, dá o seu joinha, poste os seus comentários aqui embaixo e compartilhe com seus amigos, porque isso vai ser muito útil para mim, para que eu continue gerando conteúdo de qualidade para você. Combinado? Bons estudos. Até mais.